estou aqui de novo, mas agora para falar com uma pessoa fantástica, que é o vice-presidente de tecnologia do Magalu, André Fatala, que foi responsável aí para fazer a grande digitalização de uma grande corporação que era o Magalu. Antigamente, tradicional, lojas físicas, passou por um processo de digitalização e um dos grandes responsáveis por esse processo, justamente André Fatala. André Fatala, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer estar aqui participando com você do evento. Bom, eu sou o André Fatala, responsável pela parte de tecnologia do Magalu, também agora com a missão da estratégia de plataformas que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos. E é um prazer imenso estar aqui para poder bater um papo com você e compartilhar aí com a audiência um pouco sobre essa trajetória nossa de transformação no Magalu. Boa. Eu vou chamar você sempre de Fatala, que é como a gente te conhece, fica mais fácil, né? Fatala, é normal o pessoal, quando vê uma empresa grande, sucesso, parece que ela já nasceu daquela forma, né? E a gente sabe que não, né? Tudo tem um começo, devagar, pequenininho, complicado. E aqui no cenário onde você entrou, né, no começo da digitalização, a empresa já era grande, porém começou um processo de desenvolvimento dessa nova cultura dentro da empresa, de cultura digital, e que nesse aspecto aí as pessoas falam, nossa, o Magalu sempre foi assim. Será que foi mesmo? Conta um pouquinho pra gente quando você iniciou os primeiros projetos, os primeiros passos dentro da companhia. Legal, Rodrigo. Eu acho que tem um ponto que a gente tem na companhia desde da sua fundação, desde a tia Luísa lá atrás, principalmente depois com a Luísa Helena, que existe uma cultura forte de inovação dentro da empresa, né? Independente de você ter recursos para isso. Eu diria que, na verdade, a escassez de recurso é o que fomenta ainda mais a parte de você precisar inovar, né? Mas acho que o ponto é que quando as pessoas olham o tamanho da companhia hoje, né, imaginam que a gente sempre teve essa parte de uma abundância grande, vamos dizer assim, para fazer as coisas, e no começo não foi bem assim, né? Acho que principalmente a parte do crescimento maior do digital dentro da empresa vem ali a partir de 2010, 2011, onde foi feito um início, foi colocado como um teste ali a criação de uma área de pesquisa e desenvolvimento, né, para poder atuar em criações que eram direcionadas diretamente para o digital, mas foi um time super pequeno. A gente começou, eu me lembro que era eu e mais uma pessoa oficialmente do Magalu, né? Alguns outros, esses outros eram mais duas pessoas que a gente na época atuou até como freelas ali com a gente para um projeto específico, e foi desse embrião e de coisas que a gente foi construindo ali com esse time pequeno que a gente pôde pesquisar muito sobre novas maneiras de como trabalhar, utilização de novas tecnologias, mas sempre com a cabeça de aplicar isso de verdade e, como a gente diz, né, colocar em produção e ver as pessoas utilizando e pegar o feedback de evolução e melhorias através das pessoas que estavam usando os novos produtos, né? E isso, como eu falei, de um time e de recursos super pequenos que ao longo dos anos, ao mostrar resultado, foi recebendo mais responsabilidade, e a partir dali essa estrutura acabou se tornando Luiza Labs, e ao longo dos anos tendo mais responsabilidade, recebendo mais recursos, e com isso foi crescendo e fazendo mais parte, inclusive, do core da companhia, né? Então, eu brinco que a gente fez um caminho inverso. Geralmente, as empresas constroem essas áreas focadas para inovação e deixam elas ilhadas. A gente começou assim,
mas ao longo do tempo começou a gerar um impacto super positivo e a gente foi indo mais para o caminho de entrar para o core da empresa, né? Lá para o mundo do varejo mesmo, de cuidar da frente de back-office, dos canais de venda. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, para ficar mais tangível para o pessoal, que o objetivo aqui da nossa conversa é deixar bem claro que, com base em muito trabalho, muita dedicação, né, como você falou, a característica dentro de Magalu, a escassez, então não é assim abundante. Vou montar um projeto, coloco, sei lá, 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas e saio trabalhando, né? E tem uma passagem que você comentou já, que eu achei super legal, que foi o primeiro projeto que tinha um determinado orçamento, demoraria um tempo grande para executar, e você falou, não, deixa que eu vou tocar aqui com meus 2 freelas, e aí teve um resultado bem bacana. E aonde que vocês estavam lá? Vocês estavam numa salinha e tal, parece que, né, a imagem que tem, nossa, está num lugar lindo. Hoje, a Magalu, a Luiza Labs, o prédio é lindo, hoje, mas demorou muito tempo para chegar lá, né? Conta um pouquinho desse passo lá atrás, lá no comecinho. Legal. Bom, lá no comecinho, como era um movimento super pequeno, né, a gente acabou ali unindo as forças desse time. A gente falou muito sobre ter um lugar onde a gente pudesse ter um time pequeno, multidisciplinar, trabalhando no primeiro projeto. Para contextualizar, esse primeiro projeto era uma ideia do Fred de digitalização da venda direta. Então, tinha os modelos que a gente tende a acompanhar de mercado, né? Ali, por exemplo, de Natura ou Avon, onde você tinha uma pessoa que acabava com aquele livrinho passando, pegando os produtos que as pessoas gostariam de comprar, ela que fazia o pedido, recebia tudo em casa e tinha que fazer a parte da distribuição. Mas era tudo muito analógico, né? E veio esse insight de digitalizar esse processo, fazer com que pessoas físicas pudessem fazer a curadoria de produtos, montando lojas próprias na internet, divulgando isso para seus familiares, amigos, e aí todo o processo de compra seria feito no ambiente digital e o Magalu ia cuidar de toda a operação dos produtos chegando na casa das pessoas. Então esse trabalho lá no início, a gente inclusive chamou o papel das pessoas de divulgadores, né? Então eles faziam essas lojas, escolhiam os produtos que tinham mais afinidade, faziam toda essa divulgação e ao converter a parte das vendas, elas ganhavam comissões dependendo da categoria dos produtos. E isso foi um desafio colocado para o Fred, de um projeto que já estava há algum tempo ali no backlog, né, na fila para ser feito, e foi esse primeiro projeto que a gente topou fazer num curto espaço de tempo e também com investimento bem baixo. Então, meio que para grande companhia, né, ou para qualquer empresa, acaba sendo uma decisão fácil de ser tomada, de eu tenho uma ideia e eu consigo testar ela muito rápido, colocando ela no ar com pouco investimento e com pouco tempo e energia sendo colocado ali. E foi isso que a gente fez. Então, esse time pequeno, reduzido, acabou desenvolvendo a solução em só 3 meses. No 4º mês, a gente tinha 1000 pessoas testando o que ficou conhecido como Magazine Você. E depois a gente ficou num período de incubação, de teste, de mais ou menos mais uns 3 meses, pegando o feedback dos usuários, melhorando os processos que tinham ali, para fazer o go-to-market mesmo, né? Abrir para o mercado, e o projeto desde o início foi um sucesso, né? Eu lembro que o melhor cenário era de ter, em 2012, cerca de 10.000 lojas criadas no ano inteiro, e a gente teve 10.000 lojas criadas em 3 semanas do projeto no ar. E isso foi muito bacana, porque foi uma maneira também de demonstrar para a companhia que a gente conseguia fazer coisas diferentes, num curto espaço de tempo, com pouco investimento, e que acabou dando ali a origem do nascimento do Luiza Labs, né? Depois desse projeto, o Fred chegou e falou, poxa, a gente precisa fazer mais disso, né? E aí a gente acabou construindo essa área de pesquisa e desenvolvimento e batizando como o Luiza Labs. Mas perfeito, assim, Rodrigo, foi algo que a gente fez com um time
super pequeno. A primeira sala que a gente teve, que a gente brinca, era a sala do ar-condicionado do prédio de São Paulo, uma sala pequenininha que o pessoal controlava lá a parte do ar dessa sala. E depois, quando teve o sucesso desse projeto para a gente oficializar a área de P&D e começar a fazer outros, a gente foi para uma outra salinha que a gente conseguiu dentro do prédio, que era a sala de massagem. A gente brinca que a massagista não tinha a mão muito leve, não, então foi fácil de pegar essa sala para a gente e parar de oferecer massagem para os colaboradores na época. Muito boa, muito boa. E vocês ficaram um período com um time pequeno, né, fazendo uma série de coisas, mas ainda com um time pequeno, se não me engano, saiu lá de 2 pessoas, foi para 7, que foi quando o Fred trouxe para você o e-commerce, né? Aí sim, né, o Lisa Labs, e-commerce, aí começou realmente uma expansão. Comenta um pouquinho também dessa transição, reorganização que foi necessária ser feito a partir do um time pequeno para começar a colocar uma série de pessoas para dentro, porque daí já começou a ter uma magnitude maior, né? O que foi preciso mudar? Como é que vocês faziam pesquisa de mercado? Como é que, assim, eu acho que a filosofia já vinda por você, muito forte de desenvolvimento ágil, né? Com MVP, testa rápido, corrige rápido, feedback muito rápido com o usuário, né? Um processo que é muito, muito produtivo hoje. Conta um pouquinho como é que foi esse início de Lisa Labs mesmo, incorporando esse processo todo. Legal. Bom, o que aconteceu foi, como você disse, pós o Magazine Você, a gente acabou oficializando ali o time, contratando mais pessoas e daí tendo um time maior para trabalhar com pesquisa de tecnologias e desenvolvimento de produtos através dessas pesquisas que a gente fazia. Então eram definidos alguns contextos específicos que a gente queria fazer de pesquisa. Então, um exemplo, poxa, a gente está vendo uma tendência de mobile lá em 2012, né? Coisas de social, muita coisa falando sobre Big Data na época. Então a gente pegava esses assuntos, começava a fazer pesquisa em cima deles e saber como a gente pode aplicar para a realidade aqui do Magalu falando de varejo. E foram nascendo produtos ali. A gente ficou 2 anos, de 2012 a 2014, com esse time reduzido, construindo esses novos produtos. Vários deles vingaram e deram ótimos resultados, ainda dão. Vários desses produtos existem hoje, cresceram bastante, tem bastante relevância dentro do Magalu. E vendo tudo aquilo acontecer e esse novo modelo de trabalho, né, como você colocou, muito apoiado na filosofia de ser um time ágil, né, de se adaptar também muito rápido às necessidades que você tem, o Fred pegou e falou, poxa, eu quero levar esse tipo de cultura da parte principalmente de desenvolvimento para o core do negócio, né? Então, em 2014, veio para a gente o desafio do e-commerce do Magalu. E ao chegar ali, o meu entendimento, o que a gente procurou fazer como eu mantenho, né, esse mesmo modelo de trabalho do que a gente vem rodando com o time de pesquisa e desenvolvimento para a parte do core. Então, a primeira decisão tomada foi se reorganizar de uma maneira diferente e também buscar um modelo de trabalho com o que era área, a gente chamava muito de área de negócio, né? Uma relação diferente de tecnologia, porque até então a relação era muito de eu sou negócio e preciso que vocês façam isso, e tecnologia pegava e falava, ok, me explique o que você precisa, existiam documentos oficiais para isso, e aí eu entrego exatamente o que você está me pedindo. E uma preocupação e um direcionamento muito forte por um controle de custo. E a proposta da mudança inicial ali foi, me diga qual é o problema e nós vamos, com esse time que a gente tem da parte de tecnologia, buscar alguns tipos de solução que a gente pode para esse problema. Por quê? Você receber simplesmente uma demanda e entregar o que foi pedido e não ter um engajamento sobre qual é o problema que a gente está resolvendo, meio que você tem um descasamento aí referente ao que se espera lá no final, né? Porque para o negócio o que importa de verdade o ponteiro está mexendo, né? A gente está conseguindo chegar no objetivo necessário.
E na época, para a tecnologia, olhava muito para o sucesso era entregar o que pediram, não necessariamente gerar o impacto que se esperava. Então a gente mudou isso. Foi uma mudança muito forte de mentalidade, né? De sair de uma mentalidade de projeto para uma mentalidade de estamos construindo produtos e esses produtos precisam dar resultado. Eles precisam gerar impactos positivos para o negócio. Então, ao assumir esse time de tecnologia do e-commerce, a gente também começou, ao invés de ter um time de sustentação e um time de projeto, passou a ter esses times direcionados a missões específicas, né? Então, para a gente, para exemplificar, todo o fluxo de checkout do e-commerce do Magalu era um produto. E os grandes indicadores de sucesso desse produto eram, tipo, a gente aumentar a taxa de conversão, ter a menor dispersão possível, né, e ver lá no funil as pessoas convertendo. E foi muito legal, porque isso mudou a maneira de pensar desses times de desenvolvimento para falar, poxa, o que eu consigo fazer aqui, o que a gente consegue analisar, de enxergar de oportunidades para o aumento de taxa de conversão, né? Então, coisas que surgiram não necessariamente vindos de área de negócio, mas do próprio time por essa visão de produto, era vamos refazer toda a parte do processo de pagamentos, porque nossa taxa de aprovação é muito baixa. Então, só para dar um exemplo de olha como muda o modelo, né, a mentalidade dos times, de tipo, quem está ali cuidando da frente de tecnologia dessa plataforma, começando a pensar em como de verdade é o impacto do negócio, sabendo mais claramente quais são os principais KPIs ali que demonstram que eu estou tendo sucesso nas iniciativas que são construídas aqui. E, inclusive, você passar a ver depois sugestões do time de tecnologia, olha, a gente poderia fazer isso, indo conversar com o negócio de uma maneira mais propondo soluções para os desafios que existiam. Fantástico, né? Como muda o conceito, o jeito de ver e de encarar os desafios, que você passa a ter um time colaborativo, né? Sai de uma estrutura que ela é reativa, o que você quer que eu faço, para uma estrutura que, qual é o problema que eu vou trabalhar na solução, e por trabalhar na solução, eu posso, inclusive, agregar mais coisas, porque como eu sei aonde eu tenho que chegar, eu tenho mais facilidade de propor alternativas para chegar lá de uma forma mais fácil, né? Isso é fantástico, isso muda o jogo de uma forma muito forte. E aí nós passamos a construir produtos inclusive para mercado, né? E eu queria entrar agora num novo momento na nossa conversa, Fatala, que é o momento da digitalização do Brasil. O Fred fala muito nas palestras que ele passa dentro da companhia, né? Ele traz para a gente isso constantemente. E a área de negócio, a área de tecnologia, né, que você é o gestor principal, ela é praticamente o pivô desse acontecimento, né? Daqui saem os produtos que vai para o mercado. Comenta para a gente um pouquinho sobre essa ideia, esse propósito de digitalização do Brasil. Como que isso surgiu e por que a gente consegue fazer isso? Nós, Magalus, vamos fazer isso. Conta um pouquinho para a gente. Poxa, muito bacana poder falar sobre isso, Rodrigo. O que aconteceu foi, em 2016, a gente começou, depois de conseguir avançar muito com o processo de transformação do Magalu, onde a gente conseguiu de verdade construir uma parte de uma operação, não só experiência para o cliente, mas uma operação que era de verdade multicanal. E isso começou a impactar bastante, inclusive, toda a frente de resultados da empresa, né? De 2015 ali, quando o Fred assumiu de 2016 para frente, conseguir de verdade aterrissar essa estratégia e ter esse caminho de uma operação verdadeiramente multicanal no país e os benefícios que elas estavam trazendo, e a aplicação de tecnologia para isso acontecer, que no final do dia a gente usava tecnologias, né, tecnologias digitais para simplificar processos que existiam do varejo, né, e isso acabava direcionando uma melhor experiência para o consumidor e as coisas foram acontecendo. A partir dali, foi quando a gente falou, poxa, agora que a gente tem uma estrutura da própria companhia, dessa multicanalidade funcionando muito bem, a gente pode explorar umas novas avenidas, né? Uma delas por que não colocar tudo isso que a gente desenvolveu de tecnologia a favor de outros varejistas.
Então, o primeiro passo para isso foi a gente construir uma plataforma de marketplace, né, e fazer com que outros varejistas pudessem se beneficiar dessa infraestrutura que foi construída para o Magalu, e ele poder ter serviços financeiros, serviços logísticos, de pagamento, né, que a gente veio construindo ao longo do tempo para o próprio Magalu. Mas há uma marca super conhecida, quando você olha a parte de tráfego, né, principalmente no digital, muito grande e relevante, também as lojas físicas. Então veio primeiro o marketplace. E aí o marketplace foi um passo muito importante para a gente de aprendizado, porque até então a gente só desenvolvia soluções para o próprio Magalu, né? Era só um CNPJ se beneficiando de tudo aquilo ali que a gente estava desenvolvendo. Então trazer o marketplace e aprender a lidar com um parceiro de fora da empresa, né? Que inclusive é muito interessante esse processo, porque você começa a receber feedbacks, eu diria, muito mais transparentes, porque você não está ali vivendo no dia a dia com as pessoas, às vezes as coisas não estão muito bem, se coloca uma toalha quente aqui e ali, mas com o seller não tem dessa, né? Se não está legal, você vai escutar super transparente que isso não está funcionando bem, você sabe bem aí por atender o mercado, né, como uma solução super bacana de busca e personalização, que quando não funciona, o feedback vem direto, né? Então, isso a gente foi aprendendo com o tempo, foi um aprendizado muito importante. E aí, desse aprendizado de 3 anos, né, a gente começou em 16, mas foi muito forte de 17 a 20 o crescimento do marketplace, e está sendo muito legal ver que está exponencial esse crescimento. Veio a ideia de uma estratégia um pouco mais ambiciosa, que foi, a gente foi para a China, a gente conheceu muito da estratégia de Alibaba, da Tencent, né, que tem o WeChat, da JD e vários outros que a gente foi conhecendo ali, mas acho que os principais foram o WeChat e o Alibaba. E a gente viu de um processo muito forte de digitalização do país, de impacto em economia, sendo feito por essas empresas. Então o Fred teve um insight de tipo, poxa, se a gente quer digitalizar, ajudar a digitalizar esse país, né, acho que a gente pode ter um papel fundamental aqui ajudando a digitalizar o varejo, né? Então, por que não pegar tudo que a gente vem fazendo e prover todas as soluções tecnológicas e buscar encontrar outras oportunidades, inclusive, e abrir essas soluções, né? Permitir com que outros possam se beneficiar de tudo que a gente vem construindo para o próprio Magalu. E aí foi quando a gente começou uma estratégia bem forte nessa frente, inclusive com aquisições que aconteceram, né? Acho que o exemplo da própria Smart Hint veio da gente falar, poxa, tem uma possibilidade de ajudar muito os varejistas que inclusive já estão no digital a se beneficiar de um poder gigantesco de ter algoritmos personalizando a experiência dos consumidores, porque quando a gente desenvolveu isso para o próprio Magalu, o share, né, o percentual da receita que acontece através de algoritmos, que não são pessoas tomando decisão, mas são esses algoritmos de personalização da experiência, foram muito expressivos no resultado da empresa, né? Então a parte da estratégia de ter uma empresa fazendo isso e ajudando outros varejistas se encaixa nessa parte da digitalização. E várias outras coisas que a gente começou a construir. Tem dar um exemplo muito claro, que eu tenho bastante orgulho do que a gente pôde fazer, que é o parceiro Magalu para a pessoa jurídica. Então, um pouco antes de estourar a pandemia, a gente criou uma iniciativa que era, vamos construir um PDV que vai ser muito light, assim, de rodar, que ele pode rodar num device mobile, num aparelho móvel, que não é necessário fazer compra, investimento de computador, nem nada, mas essa solução, de uma maneira muito simples, vai pegar um varejista analógico, que a gente chama, né, que está ali vendendo no mundo offline e não tem nenhuma
presença digital e vamos colocar ele facilmente para vender na internet. Mas vamos fazer isso de uma maneira que a gente ajude ele a fazer essa venda de uma maneira formal, né? Que ele possa emitir nota, que ele possa acompanhar toda a parte de pós-venda também, que existam serviços que vão ajudar ele na gestão depois do que o pedido é feito, com serviços de logística e tudo mais. Então a gente começou a desenvolver, e quando estourou a pandemia a gente acelerou muito em colocar esse novo produto no ar, que é o parceiro Magalu. E foi um esforço grande ali no início da pandemia, mas foi uma recompensa também gigantesca de ver como a gente conseguiu ajudar algumas empresas que naquele momento tiveram que fechar, né, com uma parte muito mais restrita de controle na pandemia, e a gente pôde colocar essas empresas no mundo digital, e elas tiraram proveito disso, né, por ter essa presença, continuaram vendendo, continuaram segurando seus negócios ali. E teve um outro impacto que foi super importante, que foi, na verdade, ver que várias delas passaram a vender muito mais do que elas conseguiam quando elas tinham uma presença só física, né? Então, esse é um exemplo dessa parte dessa estratégia de construir soluções que vão ajudar a gente a digitalizar o varejo no Brasil, de melhorar a eficiência também de quem já está no digital, por ferramentas que ajudaram o próprio Magalu. E agora a gente está numa linha que a gente está falando sobre ser o sistema operacional do varejo brasileiro. Então, assim como um sistema operacional do telefone de cada um de vocês que está assistindo a gente, que ele tem um sistema básico que consegue operar a parte do hardware e permite com que aplicativos possam ser desenvolvidos que rodem em cima daquele sistema operacional, a gente está desenvolvendo a mesma coisa dentro do Magalu, onde a gente vai ter soluções que seriam como aplicativos desse celular, né, que são desenvolvidos pelo próprio Magalu, mas também a gente vai abrir essa plataforma para que desenvolvedores terceiros, empresas terceiras, desenvolvam soluções para ajudar esse varejista também no mundo digital, ou para colocar ele no digital, ou para que ele tenha uma operação muito melhor no mundo digital. Então, com isso, a gente acredita que em rede a gente vai conseguir digitalizar o varejo brasileiro. Sozinho vai ser muito difícil fazer isso. Haja desenvolvedor e programador dentro do Magalu. Então, a ideia é que a gente construa, a gente faz uma analogia aqui que é como se a gente tivesse um grande time do Magalu construindo peças de Lego, e aí a gente fornece essas peças de Lego para que outros possam pegar dentro do próprio Magalu ou de fora e construa soluções, construa um carrinho, construa um avião, construa um castelo, e com isso sejam soluções que a gente vai prover para os varejistas no país. Fantástico. É um formato de ajudar a comunidade ou somar com a comunidade para que isso ocorra em larga escala, né? Eu vejo empresas que tentam no gerúndio mesmo, estão tentando ou tentaram, mas muito no espírito de fazer as coisas sozinho. Né? Eu quero dominar o mercado, eu quero dominar. E eu desde as primeiras conversas mais aprofundadas com o Magalu, eu senti muito essa questão de somar, ganha-ganha. Tem que ser bom para você, nós estamos falando de comunidade, né, que outras pessoas podem desenvolver, tem que ser bom para o Magalu, tem que ser bom para essas novas pessoas, tem que ser bom para quem vai consumir isso. Sempre ganha-ganha, nada aquele negócio lá de dominação, isso não faz parte. E como é bom trabalhar com propósito, né? Você comentou agora do aplicativo que ajudou as empresas, e gratificante como nesses momentos o fruto do teu trabalho pode somar positivamente na vida das pessoas, né? Isso é impagável. E por que eu quero citar esse ponto específico? Porque desde o momento da aquisição, né, porque na Smart Hint a gente sempre colocou muito isso para o mercado, que a gente trabalhava para impactar positivamente a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Para isso, nós usávamos a tecnologia de sistema de recomendação e busca como meio para fazer isso. E aí vem uma grande varejista, um grande player do mercado e compra a gente. Fala, pô, mas e aquele propósito lá que você falava sempre, desistiu? Não, sempre estou falando desde o começo, desde o marco zero do nosso anúncio. O propósito da Magalu era o nosso propósito, só que em tamanho gigante.
Então, o que a gente ganhou no meio do processo? A gente ganhou um propósito nobre, só que maior ainda do que aquele que a gente tinha inicialmente previsto. E isso para a gente traz um orgulho muito grande. Ver você comentando isso, assim, contando para todo mundo o que é o efeito disso, prova que mesmo iniciativas pequenas ou já de estruturas grandes, mas que trabalham com propósito, elas podem mudar completamente a vida de muitas pessoas. Fatala, a gente está chegando agora no final da nossa conversa. Conversa boa acaba muito rápido, né? Mesmo que você tenha mais tempo, ela flui muito rápido. Assim, nas tuas últimas considerações, eu queria que você passasse para o pessoal que está nos assistindo, que agora no último Expo Magalu foram lançadas algumas dessas tecnologias que você comentou. Então dá uma pincelada nelas para a gente fazer um fechamento aqui, e aí para a gente no final se dar um ok, um tchauzinho para a gente, e eu encerro o nosso evento de hoje. Pode mandar bala. Legal. Bom, acho que tem bastante coisa que a gente vem desenvolvendo ao longo principalmente dos últimos meses, como eu comentei, né? Tem a parte de um PDV que começou a conectar empresas no mundo digital. Disso a gente aprendeu que a gente poderia construir algumas coisas para ajudar ele na gestão, inclusive do ponto físico também. Tem toda a frente dos serviços que a gente tem de logística e entrega, que vai até da parte do que a gente vem expandindo esse ano de entregas, que a gente fala de entregas expressas, acontecendo no mesmo dia ou no próximo dia, né? E a utilização de toda a malha do Magalu, que hoje mais de 70% dos pedidos são entregues em até 48 horas. Da parte financeira, a gente tem o Magalu Pagamentos. Dentro do Magalu Pagamentos tem vários serviços, como a parte de gestão de recebíveis com antecipação, a parte de empréstimo para as empresas que precisam para capital de giro, quando ela começa a vender bastante. Então tem a frente de empréstimos também lá dentro do Magalu Pagamentos, e bastante coisa surgindo após a aquisição de uma outra empresa que veio para o grupo, que é a Hub Fintech, que agora tem conta PJ, cartão, lançamento das maquininhas que a gente fez. Essas maquininhas, inclusive uma delas é a Smart, que já vem com a parte de automação do ponto físico para vender diretamente na internet também, conectado ao parceiro Magalu. Eu tenho um invasor aqui. Eu posso... Oi. Quem sabe faz ao vivo. Sempre assim, tá perfeita. Super bem-vindo, futuro Fatala. Futuro programador. Então, nessa parte financeira tem bastante coisa acontecendo. Tem o Magalu Ads, que a gente lançou recentemente para impulsionar a parte das ofertas que os sellers têm dentro da plataforma de marketplace do Magalu também. E agora tem bastante coisa que vai vir aí pela frente. Nós estamos abrindo uma frente que a gente chama são as APIs, são interfaces de integração com as regras de negócio que tem e módulos que a gente tem de tecnologia de dentro do Magalu, e a gente está esperando que tenha uma grande inovação, a criatividade de desenvolvedores de fora do Magalu. Essa colaboração toda vai trazer outros tipos de soluções que vão ser bem inovadoras assim, para dentro do mercado do varejo. E também, acho que vale a gente pontuar, só reforçar, né? Com a chegada da Smart Hint também a gente entrou na parte de busca, personalização, e isso tudo são serviços que a gente está provendo aí no mercado. Boa, Fatala. Só reforça nosso propósito de digitalização, levar para muitos o que antes era privilégio de poucos, né? Essa frase que o Fred fala muito para a gente internamente, fala muito no mercado, quando ele comenta, ele fala para o mercado. Fatala, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. O intuito era esse, trazer para o pessoal que está nos assistindo que é complicado sempre fazer a coisa certa. O Fatala acabou de falar sobre emitir nota fiscal correta, ou seja,
pode ser mais demorado, mas a coisa vai ganhando corpo, vai ganhando sustentação e tem, com certeza, trabalhando muito, com muito afinco, com muita dedicação, o sucesso vem pela frente. Esse é o caminho. Não tem mágica, não tem bala de prata, nada cai do céu. Esse é o caminho mesmo. Fatala, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e espero te ver em novos eventos da Smart Hint. Com certeza, obrigado e espero que tenha sido aí um momento bacana para todo mundo que estava assistindo também. Tchau. Tchau.